Imagina você criar aquela headline, aquele título do teu post que faz as pessoas ficarem vidradas, você ter conteúdos que as pessoas compartilham, conteúdos que engajam, ou você ter aquela legenda apaixonante. Pois é, isso e muito mais, nós vamos falar hoje de copywriting. E eu trouxe aqui um grande amigo, profissional fantástico, José Amorim. Bem-vindo, José. É um prazer receber você aqui no PGCast para a gente desmistificar um pouquinho sobre o copywriting. Pois é, bom dia. Bom dia porque a gente está gravando de dia. Boa tarde ou boa noite se você está escutando isso à tarde ou à noite. Tudo bom, doutor? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar desse assunto que para mim é muito recente, né? O nome, o termo copy, porque eu sempre escrevi copy, mas eu não chamava de copy, eu chamava de escrita, normal. Porque a profissão de jornalismo acaba que a gente tem que escrever muito sobre isso. Mas hoje a gente mudou a nomenclatura, né? E a copy ela tem algumas diferenças, então vai ser um prazer explicar um pouquinho e tentar mesclar o que o jornalismo tem a ver com a copy, o que a copy ajuda no jornalismo e vice-versa. É isso aí. Eu não sei, a gente estava comentando aqui no bastidor e eu não sei porque, como eu me interesso, estudo sobre o assunto e trabalho um pouco com isso, cara, se você começa a consumir conteúdo de internet, o tempo todo vem lá copywriting. Parece que a copy agora é aquela luz no fim do túnel, o pote de ouro do conteúdo é o que vai fazer você conseguir todos os objetivos da sua vida. E Zé, fala um pouquinho pra gente, assim, de uma maneira mais traduzida, porque muitos dos que nos acompanham ou que estão assistindo ouvem falar de copy, tá, mas tipo, copy, o que é copy? Fala pra gente o que é copy, Zé. Copy é uma escrita, a gente traduz como uma escrita que faz com que a outra pessoa tome uma ação. Basicamente, um resumo simplista seria isso. Escrever de uma forma que faça com que o outro tome uma ação. Mas do que a gente está falando? A gente está falando de indução, a gente está falando de influência. Então, não é tão simples você influenciar uma pessoa a fazer aquilo que você quer. Então, a copy ela é mais utilizada hoje no meio do marketing digital para quê? Para vender, né? Então, você quer aprender copy para vender. E esse é o grande erro. As pessoas começam com o pensamento que eu preciso aprender a escrever direito, uma copy bem feita para aumentar minha conversão e vender mais. E, na verdade, a copy ela não é sobre estatística, número, ela não é sobre ciência, ela é sobre ser humano, ela é sobre pessoas. Então, a ideia da copy é você entender como funciona o cérebro humano para você traduzir isso em palavras e fazer com que o outro traga dentro do cérebro dele um gatilho para ele agir. Então, pode fazer uma copy para a pessoa tomar uma ação de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar e de comprar. Só que ficou muito tão focado nesse lance de vender, então as pessoas elas querem escrever para as outras para vender. Eu, por exemplo, quando eu vou noticiar, eu não penso que a pessoa precisa comprar a minha notícia. Eu só preciso da atenção dela. E para isso eu preciso utilizar o quê? Copy, que é manchete. Quando a gente fala de manchete de jornal, ela é um pouco parecida com a copy. Ela tem ali uma ideia central. Então você imagina, eu passei no Bom Dia Amazônia, jornal que apresentava na Rede Amazônica, eu passei 4 anos. Desses 4 anos, é recente a gente ter aqueles letreiros, né, na televisão embaixo com a notícia. Antes era só a reportagem lá em áudio e vídeo. E depois, com toda essa modernização que a internet trouxe, a TV também precisou se adaptar. Então, hoje você olha os canais e eles têm lá um título, um subtítulo embaixo. Para a pessoa que hoje tem um mundo tão corrido, ela pode estar com a TV no mudo, mas ela sabe do que é a notícia. Então, eu passei a escrever os títulos e subtítulos. Então, cada notícia eu escrevo um título e um subtítulo. Aí você imagina que, por jornal, tem, sei lá, umas 40 notícias, né? No Bom Dia, que é 2h30. Então, você imagina um dia só escrever 40 títulos e subtítulos. E numa semana, 200. E em 2 anos, assim, eu escrevi tanto título e subtítulo que até que eu cheguei no momento que eu parava para pensar no que escrever e eu já me imaginava no lugar da pessoa. Então, a notícia é sobre aumento da gasolina. Aí eu posso colocar, a gasolina ficou mais cara, né? Beleza. A pessoa vai olhar e vai ficar logo, vai ter a atenção dela, porque ela vai olhar, a gasolina está mais cara, opa. Mas se eu pegar isso e transformar em algo mais humano, por exemplo,
Deixar os filhos na escola vai custar mais caro. Aí eu consigo falar com um público específico. Então, eu estou deixando de ser generalista e eu estou direcionando. Então, às vezes eu conseguia pegar uma notícia que ela era muito abrangente e direcionar isso, humanizar isso. Você tira do racional para o emocional. Tira do racional para o emocional. E esse que é o lance do copy. É você fugir dos padrões para escrever algo que conecta com o outro. Para mim, foi muito difícil entender as técnicas de copy e os conceitos de copy. Por quê? Porque você olha hoje, tem livros sobre isso. Como é aquele que você citou o nome? As Armas da Persuasão. Armas da Persuasão. A pessoa leu Armas da Persuasão. Eu já li, assim, um pouquinho, né? Aí você olha e fala, nossa, agora eu sou especialista em copy. E, na verdade, a copy ela é muito mais complexa do que você olhar aquilo. Não tem como você formatar, tipo, vou substituir palavras e já vai estar um texto persuasivo. Eu gosto de trabalhar a ideia. As pessoas confundem gatilhos mentais com copy. Né? O gatilho mental faz parte da copy, mas copy, como você disse, é um relacionamento humano. Né? É você entender com quem que você comunica, é você ter uma pessoa... Eu quero atingir um nicho específico de pessoas, então beleza, você vai criar um conteúdo para isso. Né? Enfim... Cara, a gente vê um monte de soluções maravilhosas para copy, né? Tipo, um pacote fechado de copies para médicos, ou para isso, ou para aquilo. 1000 templates para você só substituir. Não, então, assim, o que na tua visão as pessoas vendem como copy, mas não é copy, assim? O que eu vejo que as pessoas vendem como copy é um texto que ele funciona muito e provavelmente vai funcionar em qualquer nicho, né? Que são aqueles templates. Então, aprenda a vender 10 vezes mais utilizando uma forma fácil de... Todo mundo usa isso. Então, aparentemente isso é copy, né? Por quê? Porque em determinado nicho, essa forma de comunicar deu muito certo. Exemplo, nicho de emagrecimento. Emagreça 10 quilos em 10 dias, usando método simples sem precisar. Puxa, é tentador. E aí todo mundo passou a usar, por quê? Você pega o digital ali no 2013, 2014, a gente não tinha muita discussão sobre copy, sobre gatilho mental, sobre escrita persuasiva. Então, naquela época funcionava muito. Só que acabou que se banalizou esse tipo de título e todo mundo passou a usar. Então, o que as pessoas pensaram assim? Bom, se isso dá certo para esse nicho, vou transformar para o meu. Então, você pega como emagrecer 10 quilos, aí eu vendo livros. Então, como ler 10 livros em 3 dias. Então, todo mundo só faz substituir os substantivos e acha que é a copy, porque vai dar certo, deu certo para esse nicho e vai dar certo, deu certo para o meu. Aí surgiram os templates. Então, o que não é copy? Copy não é uma frase pronta para substituir palavra. Isso não é copy. A copy ela é um processo que você parte de uma folha em branco. Não tem como fugir disso. Pode ser, por exemplo, como eu, que já tenho muito tempo criando manchete, criando títulos, que você sente e em poucos segundos você consiga escrever. Hoje eu olho uma notícia e título, subtítulo em questão de 5 segundos, até porque eu não tenho muito tempo para ficar pensando, né? Então, você pega uma pessoa com expertise, ela faz isso. Só que se você pega alguém que nunca escreveu nada, essa pessoa ela vai querer pegar esses templates prontos e substituir para o nicho dela. Aí o que vai acontecer? Talvez não surta tanto efeito. Aí ela vai botar a culpa no algoritmo, ela vai botar a culpa enfim, na rede social. Fala que copy não funcionou para ela. Copy não funciona, foi uma mentira. E ela comprou o template. Aí surge uma outra pessoa que, por acaso, pro nicho dela deu certo. Falou, não, o problema não é no copy não, porque eu usei aqui no meu, deu certo. O problema é com você, que você não tá fazendo direito. Aí fica aquela, a pessoa desiste do negócio, acha que não vai para frente e tudo mais. Mas a copy ela tem que partir eu tenho o conceito de que ela tem que partir de um papel em branco. Não estou falando de escrita na caneta, pode ser digitado. Mas ela tem que partir de um negócio em branco. Então, para mim, copy não é nada que tenha que substituir palavras. Porque se tiver que substituir palavras, fica muito fácil. Qualquer um pode comprar um pacotão de 1000 e pronto, está solucionado o problema da economia do país. E o que eu vejo, assim, a explosão da copy veio com a grande explosão também de venda de produtos digitais. Então você começa a ver um monte de gente fazendo copy para falar que o meu produto é maravilhoso, meu produto salva a tua vida, tal. Então muitas vezes é uma dor. Eu não tenho facilidade para criar, não tenho tempo para criar, vou ali, vou
comprar o produto de alguém que fez uma copy para me vender copy. Sim. É mais ou menos isso, né? A sua dor é isso, então... E partindo disso, Zé, então, acho que assim, copy não dá para você começar do nada, certo? Acho que é você fazer uma pesquisa sobre o mercado que você quer falar, com quem você quer falar, o bom e velho mapa da empatia, né? Pra você saber, tipo, tá, eu vou criar uma copy para quem? Para o mundo? Não. É muito comum, assim, eu vejo... profissionais do meu segmento, falam assim, quem que é teu cliente? Todo mundo. Ah, então criança. Não, criança não atende, então já não é todo mundo. Ah, e 80 anos? Não, 80 anos também não atende. Então, então vamos conversar um pouquinho sobre quem que é o teu cliente, porque se você quer comunicar com todo mundo, você não fala com ninguém, Sim. não é isso? Então, é muito do quanto tempo... Hoje, para você, é muito, digamos assim, mecânico, porque você já sabe com quem você quer falar, né? Mas quais foram os maiores desafios para você para desenvolver um método para entender o teu público-alvo? O que você fez? Quais foram os passos? Se você tivesse que orientar as pessoas que estão aqui nos assistindo, assim, quais são os passos para você identificar com quem você quer falar? Quem que é teu público-alvo? Para quem que você fala? Para você escolher a maneira com que você vai falar? Enfim. Talvez a teoria que eu vá trazer é um pouco disruptiva da atualidade. Por quê? Quando eu decidi entrar no mundo digital, eu sempre escrevi, né? Escrevi para TV, escrevi para escrita normal, jornalística. E no jornalismo a gente tem o lead, o que, como, quando, onde, por quê e tudo mais. Só que fora o jornalismo padrão, você tem uma lei, pode escrever de forma mais leve. Quando eu comecei na TV, eu comecei como jornalista repórter do Bom Dia Amazônia. E lá era o que, como, quando, onde, por quê. Era a notícia padrão. Um ano depois eu fui para o Globo Esporte. E a escrita do esporte, ela é totalmente diferente da escrita do jornalismo comum. Porque no esporte não é o que, como, quando, onde, por quê. É o sentimento que envolve aquilo. Então você não vai escrever numa partida de futebol... a partida foi realizada no estádio da Colina, o jogo foi 2-0, não é isso. A pessoa que quer ver a reportagem de esporte, ela quer ver a emoção. Então você começa, tipo, os olhos lagrimavam, a torcida, e você envolve a pessoa naquilo. Então, essa experiência do Globo Esporte me trouxe uma outra visão do jornalismo e da escrita, que eu tinha esse talento nato de escrever sobre emoções. E depois, aos poucos, eu fui tentar entender o porquê isso. Por que as pessoas gostavam tanto da minha forma de escrever? Eu fui contratado por conta da minha escrita, porque eu escrevia matérias comuns de forma diferente. E aí, entendendo um pouquinho, partindo do autoconhecimento, né, eu descobri que eu tenho uma inteligência interpessoal gigantesca. Assim, é muito alta para os níveis comuns. Isso quer dizer que eu tenho um nível de empatia muito grande. Então, acaba que eu consigo saber o que as pessoas sentem, o que elas gostam, o que elas não gostam, mesmo sem ser essas pessoas. É algo meu, assim, do Zé. Então, com base nisso, eu pensei, eu posso, já que eu sei o que as pessoas sentem, eu posso, então, traduzi-las aqui no jornalismo ou na minha escrita. Então, o primeiro passo que eu diria para a pessoa é criar uma identidade do comunicador. O que é a identidade do comunicador? É a forma com que você lida no dia a dia que você vai trazer para o mundo digital. As pessoas falam assim, não consigo ser a mesma pessoa, né? Fora do digital eu sou uma pessoa, dentro do digital eu sou outra pessoa. Não vai dar certo. Você não vai conectar com as pessoas corretas, você não vai atrair um público, porque a sua essência é a vida real e não a vida digital. Então, como que eu crio uma identidade do comunicador? Você pega, por exemplo, vamos transformar esse podcast em algo bem polêmico. Pega o presidente Jair Bolsonaro. Qual é a primeira impressão que você tem dele? Aí a pessoa vai falar assim, para mim ele é grosso, ele não tem filtro, fala muita coisa de forma rude. Beleza. Essa é a identidade do comunicador, do presidente Jair Bolsonaro. Ele tem uma fala ríspida, sempre foi assim. Desde 2015, quando ele passou a virar meme, sempre foi assim. Então ele sabe que essa identidade é forte, ela é marcante. Tem gente que não vai gostar e tem gente que vai adorar. Eu gosto de gente com personalidade, gente forte, como o presidente Jair Bolsonaro. E aí você cria aqui uma polaridade. Sempre quando você cria uma polaridade, você se fortalece. É por isso que as contas que não tem muito hater, geralmente elas não têm tanto engajamento. Então você pega, por exemplo, influenciadores como o Ricardo Amorim. O Ricardo Amorim, né, dos economistas mais conceituados aí. Ele posta aquilo que é dele. Aquilo que ele fala nas palestras, ele posta lá
na rede social. E aí o que acontece? Tem gente que gosta, tem gente que odeia. E quem odeia, comenta, e quem ama, odeia. E quem odeia, publica, e quem ama, defende. E aí cria, no algoritmo, cria essa rede de conexão. Então, criar a tua identidade de comunicador é entender assim, por exemplo, eu sou diplomático, extremamente. Então, eu sei que eu não posso trabalhar essa questão de polaridade. Para mim não vai dar certo, porque eu sou extremamente diplomático. Então, é se identificar. A primeira coisa é se conhecer como comunicador, como pessoa. Você é mais diplomático ou você é mais explosivo? Não, eu sou mais explosivo. Então você vai ter que ser explosivo, porque está na tua essência. E as pessoas que vão conectar com você são pessoas que gostam de gente explosiva e não tem nada de errado nisso. A gente tem um presidente que foi eleito graças a isso, a essa exacerbação da identidade do comunicador. Então, partindo desse ponto de você criar a sua identidade de comunicador, você traz isso para a sua fala, você traz isso para a sua vestimenta e você traz isso para a sua forma de escrever. Então, quando eu descobri que eu tinha um grau de empatia muito grande, e como eu descobri isso no digital, e aí que entra a disrupção aqui. Muita gente fala assim, ó, o que dá certo é carrossel, o que dá certo é Reels, o que dá certo é isso e aquilo. Tudo bem que a plataforma ela tem uma entrega maior para determinados formatos de produto, só que eu percebia que quando eu fazia carrossel, eu não tinha tanto engajamento. Mas quando eu publicava uma foto contando uma história minha, eu tinha muito engajamento, muito comentário, muita curtida. E eu parei para olhar aquilo e falei, por quê? E aí eu parei para analisar a minha forma de escrever de uma forma mais técnica. Antes eu não entendia sobre copy. Depois que eu fui a entender, eu parei para olhar todas as publicações que eu fazia. Então, na escrita, tinha uma única imagem que ela falava alguma coisa, né? No Instagram, por exemplo. Mas na escrita tinha muita conexão. Eu começava gerando uma conexão. Você começou o podcast falando, imagine você. Então, você já gera essa conexão. O pessoal utiliza muito isso. Então, nas minhas escritas, tinha muita conexão, assim. Por quê? Por conta da empatia. Então, eu sei como você se sente, tal. Porque eu sei mesmo como a pessoa se sente. Não sei por quê. Por conta dessa inteligência interpessoal. Então, primeiro passo para quem quer escrever copy, parte do autoconhecimento e depois cria a tua identidade de comunicador. A minha identidade de comunicador, por exemplo, Zé, eu sou tranquilo, eu sou inteligente e bom comunicador. Então, quem for lá no meu Instagram vai notar que eu sou tranquilo, tem que notar que eu sou inteligente e que eu falo bem, que eu sou bom comunicador. Não, mas eu não sou como você, Zé. Então, você é como? Eu sou mais agressivo, eu gosto de debater e eu sou, sei lá, sarcástico. Então, você vai pegar isso e vai colocar nas suas publicações. Tem que ter o teu DNA dentro daquilo. E o mais importante, assim, é que eu vejo, as pessoas, elas não estão à vontade. Porque ela é de um jeito e está querendo dizer para todo mundo que ela é de outro. Né? Então, assim, para você, o que a gente vê na rede social, que a gente conhece de bastidor, é aquilo que você é. Sim. Você pode até brincar um pouco mais na rede social, mas é que, às vezes, aonde a gente te conhece, você é formal demais. Sim, Talvez sim. na tua vida pessoal você seja muito aquilo. Então, o que a gente fala em cima do que você disse, às vezes as pessoas elas estão ali na rede social, tá, postando alguma coisa e ela não sabe o que ela quer oferecer. Ela não tem noção, porque ela não tem proposta, ela não tem propósito, ela não sabe o que ela quer comunicar. Vamos lá, meu nicho, sou médico e tenho um consultório. Primeira coisa que eu quero, consulta? Tá, se você falar, cara, agenda uma consulta comigo. Por quê? Por que eu pararia hoje, tô aqui, sexta-feira, tal, vou marcar uma consulta porque o fulano lá pediu para marcar uma consulta com ele. Nunca isso acontece, né? Então, você ter um contato emocional, uma escrita emotiva ao ponto das pessoas, como você impacta as pessoas, como que você consegue atingir ela. Isso com muito conhecimento, mas assim, não é porque você precisa ter tempo de estrada para isso. Tempo de estrada ajuda, mas é você debruçar ali no papel em branco para saber quem é a pessoa que você quer, o que essa pessoa sente, qual que é a dor dela, qual que é o nicho, tipo sou cardio. Quem mais tem problema cardiológico? Homem a partir de 45, mulher a partir de 55. Mas você está no Instagram, cara, é de 20 a 45 anos a maior parte. Mas quem de 20 a 45 tem pai, tem mãe, tem tio, tem avô. E de repente, se eu conseguir chamar a atenção dele de uma coisa que ele pode ir lá na frente
ele pode alertar tanta gente. Então, são estratégias que você cria para poder levar. Você pode até puxar alguma coisa, engajar mais gente, compartilhamento. Então, e você pede todos os dias. Não tem que ter vergonha de pedir para compartilhar. Compartilha. Pô, compartilha aí, por favor. Vamos espalhar boas vibrações. Para de espalhar, para de compartilhar só meme, para de compartilhar só coisas. Não é que para, mas assim, compartilha coisas boas também. Acho que o mundo ele tá ficando meio intolerante, né? Teve um dia que eu criei um conteúdo, eu falando, pô, tô cansado de ver médico falando de saúde. Cara, para de seguir. Bloqueia lá, não quero mais receber esse tipo de conteúdo. Mas, daí você vai ver essas pessoas, a maioria não cria nada. Os haters, na sua imensa maioria, eles não criam nada. Eles criticam quem cria. Sim. Né? Por quê? Porque ele está ali para isso. Ele tem um conflito, tem problemas, né? Ele está ali com suas emoções ali afetadas e, de repente, encontrar em você. Mas está tudo bem, cara. E o que é legal? Você vê alguém que tem uma opinião diferente da sua e está tudo bem, cara. Você consegue conviver com a diferença. Ele não, mas você consegue. E se você está bem claro isso para você, tá joia. Vai te afetar? Vai tomar um cutucãozinho ali e tal. Mas fala assim, faz sentido o que ele está falando? Não, então segue a vida. Toca o pau aí, segue a vida. Então, assim, é muito, Zé, de tudo que você disse, é muito mais fácil você estar na rede quando você vive aquilo que você fala, né? Sim. Você não tem que encarar um personagem. E aí é que o problema, quando... A gente tem muito esse problema de comparação, né? Então, o Dr. Rizieri tá bombando, eu quero ser como o Dr. Rizieri. Qual é o teu design? Eu quero fazer com o teu design. Mas com quem mais tu faz? Qual é o teu fonoaudiólogo? Qual é a roupa que tu usa? É um jaleco? É sem jaleco? Mas como é que tu coloca o cabelo? A iluminação é amarelo? É azul? Então, assim, falta muita personalidade. Por que a copy tá tão difícil? Tão difícil você encontrar profissional copywriter? Porque copy não parte de um template. É um processo criativo. Então, só uma pessoa criativa consegue escrever uma copy que engaja. A habilidade de escrever, qualquer pessoa pode ter. Só que alguns vão ter de forma muito exponencial, e outros vão ter pouco. Mas aprender o básico, todo mundo consegue. Só que alguns têm essa predisposição à criatividade para escrever melhor. Você falou sobre hater, né? Eu lembro que meu humor na rede, eu sou bem sarcástico, faz parte de mim. Então eu levo isso para lá. Inclusive eu fiz um vídeo ontem falando sobre TDAH, né? Eu falo, porque tem pai que leva a criança achando que era hiperativa. Não, o cara é só o cão mesmo. Assim, faz parte de mim. Então é o meu humor, as pessoas conhecem. E aí, teve uma postagem acho que do Ricardo Amorim, que eu comento muito lá do Ricardo Amorim. Rafael Portugal, não, na verdade foi do Lito, Aviões e Músicas, é um canal, né, do Lito, que ele fala muito sobre medo de avião, e ele é engenheiro de aeronaves, então ele fala sobre aviões, acidentes, ele meio que tenta tirar da pessoa esse medo que elas têm de avião, então ele passa isso para elas. E teve um vídeo lá, o Rafael Portugal comentou alguma coisa, e eu comentei logo embaixo, alguma coisa do tipo, nossa, já estava preparando o textão aqui, só que foi uma fala sarcástica, eu não estava preparando textão algum. Né? Para quem me conhece sabe que foi só uma fala sarcástica. Só que alguém, aleatoriamente, que eu não conheço, não sei o porquê, um hater aleatório, viu isso e decidiu comentar no meu comentário. E sei lá o porquê, ele comentou algo do tipo, faz parte do DNA de vocês, jornalistas, isso, é horrível, eu não sei o que lá. E não satisfeito, ele foi comentar também na minha postagem que eu estava falando sobre Jesus. Porque eu gosto de Bíblia, né? E aí ele comentou, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem vários negócios, mas ele falou bem assim, você fala sobre Jesus, você fala sobre Bíblia, você fala sobre jornalismo, sobre comunicação, você não é tudo isso. O porquê? Eu nem conheço essa pessoa. Em 5 minutos ela fez um inferno na vida dela, não na minha, por causa de um comentário sarcástico. Aí a pessoa que não sabe como funciona a rede social, ela pode se abater muito com isso. Fala, meu Deus, olha o que estão falando de mim. Nossa, o que eu fiz? Faz parte. Tem gente na rede social que é hater grátis. Você não precisa fazer nada para a pessoa. Tem, inclusive, você olha os grandes players do mercado digital, eles brigam entre si, cada um fica mandando um hater pro outro. E às vezes você olha um cara que é muito bom, criativo pra caramba, mas vai ter alguém que vai criticar ele porque aprendeu com não sei quem, não sei o que lá. Estava acompanhando um vídeo do Leandro Ladeira. Gosto bastante do Leandro Ladeira. Assim, aprendi muito com ele essa questão de copy. E aí ele compartilhou com os seguidores
um áudio que ele recebeu de um outro player do mercado, ele não deu o nome, né? Mas criticando ele sobre Big Idea, porque ele ensina Big Idea de uma forma e essa pessoa falou, não, você está ensinando de uma maneira totalmente diferente, porque eu fiquei 10 anos lá nos Estados Unidos com os especialistas e tudo mais, não sei o que lá. E aí o Leandro falou, tudo bem, se você ficou com um especialista, mas essa é a minha forma de escrever Big Idea e copy. Então, assim, as pessoas têm que... Eu gosto de incentivar o processo criativo, a autoralidade, a pessoa ser ela mesma. Eu poderia aqui falar 1000 maneiras de se inscrever uma copy, mas a primeira delas é partir do ponto da identidade do comunicador. Aí depois vem o segundo ponto que você falou, que é a persona, que o pessoal chama, né? Eu chamo de identidade do consumidor. Então, você vai ter lá pelo menos 4 pessoas nessa identidade. São pessoas que às vezes não sabem que tem um problema, né? Aquele clássico. A pessoa que não sabe que tem um problema, a pessoa que sabe que tem um problema, mas não procura a solução, e a pessoa que sabe que tem um problema, sabe que tem a solução, mas às vezes ela não quer, e tem a quarta, que ela sabe que tem um problema, a solução ela quer comprar. Então, para cada público desse, você vai comunicar e escrever uma copy diferente. Eu gosto de separar em 3. As pessoas que estão prontas, as pessoas que estão ocultas e as pessoas que são oportunistas. As pessoas que estão prontas, por exemplo, eu vou escrever algo para vender. Eu quero vender. Então, vamos considerar que a pessoa está pronta para isso. Toda a sua escrita vai ser voltada para a pessoa que já sabe o problema dela. Então, eu vou vender uma consulta de cardiologia, exemplo. Então, gente, eu estou vendendo aqui a consulta de cardiologia, meu horário é esse. Vai atingir que público? Se de repente tem alguém, todo dia tem alguém problemático, né? Alguém que está lá e que tem problema de coração. Fala, estou com problema de coração, vou marcar. São a maioria? Não. A maioria não tá com problema ou nem sabe. Então, eu vou fazer anúncio, por exemplo, para pessoas que nem sabem que tem um problema. Aí você vai pensar numa copy. Aí você pensa assim, o que as pessoas que não sabem que tem um problema geralmente sentem? Ou nem sentem? Aí você vai, no teu conhecimento, buscar isso. Fala, bom, meu paciente que eu atendia, X, ele nem sabia que tinha tal. Qual era o histórico dele? Isso. Então, com base nisso, você vai criando a urgência oculta, né? A pessoa ela começa a descobrir aquilo. E, por último, a pessoa que sabe que tem o problema e quer comprar. Para ela é mais fácil. Então, ela já tem ali à disposição. O que dá para a gente destacar disso é que entre o processo de você descobrir, achar que precisa e comprar, existe um gap gigantesco. Porque, às vezes, a pessoa ela descobriu que tem um problema. Eu tenho um problema no coração. Com o Dr. Rizieri, eu descobri. Mas quem garante que ela vai com o Dr. Rizieri? Porque ela vai pesquisar no Google. E no Google ela vai achar outras coisas. E vai perguntar a outros especialistas. Então é por isso que hoje o digital está tão disputado. Assim, e todo mundo fala que ele saturou. Né? O mercado saturado. Porque tem muita gente. Mas não necessariamente profissional. Acho que o profissional é muito pouco. E assim, pode estar saturado para quem não se diferencia. Né? E daí vem a copy, né? Eu coloquei assim, até para falar para você. Na minha opinião, assim, acho que a copy ela tem 4 pilares importantes quando você escreve. Uma frase de poder. Né? A gente começou aqui com uma frase de poder tipo, eu posso, eu faço, eu te entrego, enfim. Quando você vai vender, geralmente tem isso, né? A descrição, né, daquilo que você faz, né? O benefício e a diferenciação. Se você quer na vala comum, nego vai te encontrar no racional. Por que eu vou escolher a laranja do João ou a laranja do Zé? Tipo, deixa eu dar uma olhada no preço, deixa eu dar uma olhada na localização, deixa eu ver como é que é o pacote que você está entregando esse produto para mim. Tem algum benefício, tem algum bônus? Então, a diferenciação... eu penso assim, se você rodar lá no meu Instagram, eu não peço para ninguém marcar consulta. Minha proposta de valor é outra. É levar comunicação, informação de uma maneira descomplicada. Ponto. Eu levo todo dia, 2 vezes por dia. Um post, um vídeo, um post, um vídeo, um post, um vídeo. Tá, as pessoas... O que eu quero? Eu quero despertar o grau de consciência das pessoas que a prevenção é a melhor maneira de elas chegarem à terceira idade bem. Para quê? Porque... eu tenho um sistema
eu posso falar, assim, enumerar uma série de coisas. Tem um sistema público deficitário, eu tenho uma população com baixo grau de consciência de prevenção, uma alimentação de péssima qualidade na imensa maioria, eu tenho sedentarismo crescente, obesidade. Tá, eu posso ficar falando tudo isso. Mas será que a gente não pode ensinar as pessoas a tentarem? Porque, imagina lá, tem 19, quase 20 mil seguidores. Se um por mês se conscientizar, você já não cumpriu o teu papel? Precisa ser 10%, 5%, 1%. Então, se alguém encaminha para uma outra pessoa que nem me segue, e essa pessoa fala assim, caramba, isso faz sentido? Já não valeu a pena? Então, é para isso que você faz. E no final de tudo isso, talvez as pessoas falam, vou lá dar uma avaliada. Mas esse cara fala tanto, de repente, vou dar um pulo nele. Então, assim, você não precisa vender diretamente, ser agressivo, porque, mas no nosso segmento, assim, mas é serviço, não é produto. Engano seu. Todo mundo vende alguma coisa. O serviço é teu produto. Teu produto é a consulta. Teu produto é um exame. Teu produto é o que for. Entende? Mas você está entregando, está vendendo. E você usou um termo aí, Big Idea. Fala para nós aí, porque na COP se fala muito. E o que é essa Big Idea? Big Idea é um conceito. É um termo bem complexo de explicar de forma simples, mas é a ideia central que vai nortear a mensagem que você vai mandar. Por exemplo, eu geralmente, quando eu vou começar uma copy, eu já começo pela Big Idea. Independente do que eu for falar, vou fazer um vídeo, qual é a Big Idea desse vídeo? Vou citar um exemplo. Ontem eu fiz um vídeo sobre TDAH. Eu fui diagnosticado com TDAH, déficit de atenção, e eu não sabia, nunca imaginei. E aí eu quis fazer o vídeo, só que antes do vídeo eu pensei, de que forma eu quero passar esse vídeo? Para mostrar que eu sou especialista em TDAH? Não. Então a Big Idea do meu vídeo era, você pode ter TDAH e nem sabe. Essa é a Big Idea. Então eu comecei a fazer o vídeo, né, falando, gente, esse vídeo é para você que é chamado de desatento, de desleixado, de despreocupado, enfim. São os adjetivos que eu recebia quando eu era criança. Então, quando eu comecei o vídeo falando, esse vídeo é para você que é chamado de desatento, esquecido, destrambelhado, eu já selecionei o público. Porque quem vai continuar assistindo o vídeo são pessoas que têm esse mesmo problema que eu. E aí eu segui o vídeo contando uma história. Aí eu falei, gente, tem umas 2 semanas que eu fui fazer esse exame e tal, e não sei o que lá. E aí eu fui receber o exame hoje, todos os indicadores, e aí a psiquiatra me mostrou que eu tenho TDAH, tem a hiperatividade e tem o déficit de atenção. Então, fica a dica para você que é muito esquecido, porque às vezes eu estou conversando com a pessoa e aí a minha mente começa a vagar, eu não consigo terminar de ler livros, eu não consigo, então eu fui citando uma série de exemplos. E esse vídeo eu fiz com a intenção zero de repercutir algo do tipo, mas ele teve muito comentário, muita curtida. Por quê? Porque ele todo foi baseado em copy. Então, na copy, eu já comecei ele trazendo essa Big Idea. Qual era a Big Idea? Eu posso ter TDAH e nem sei. Então, quem comentou lá, se você for ver, são pessoas que falam, meu Deus, eu sou muito esquecido, eu tive esse mesmo problema na infância, pode ser que eu tenha também. Onde que você fez? E tem gente que comentou lá, pô, tamo junto, eu descobri também que tenho os mesmos problemas e tudo mais. Então, veja só, a Big Idea, ela é a ideia central da mensagem que você quer passar. Então, sempre que você for fazer, seja e-mail, seja vídeo, seja um anúncio, qual é a Big Idea disso? Qual é a ideia central, o conceito por trás disso? Porque se não tiver um conceito central, você não consegue desenvolver o resto. Então, meu nicho é finanças. Eu vou fazer um curso para ensinar as pessoas a cuidarem do dinheiro. Beleza, qual é a Big Idea disso? Aí a pessoa vai pensar, como ganhar mais dinheiro? Não, a pessoa não quer mais ganhar mais dinheiro. Talvez outras pessoas queiram. A Big Idea, ela sempre vai tocar numa dor. É ideal que ela toque numa dor. Então, por exemplo, uma Big Idea para um nicho de finanças. Fechar o mês no vermelho não é normal. Mas o termo fechar no vermelho é muito classe A e classe B. Então, eu quero... faltar dinheiro no fim do mês não é normal. Então, eu já falei com um público mais abrangente. Então, percebe que mudando a nomenclatura, você consegue atingir um público maior. Vou citar um exemplo de um anúncio que eu recebi essa semana. Era de uma pílula, uma pílulazinha, que ela faz a higienização da máquina de lavar. Olha esse produto. Uma pílula que faz a higienização da máquina de lavar. Como que você venderia ele?
Nos moldes tradicionais da publicidade, essa é a pílula revolucionária, tal. Em 30 minutos você coloca ela na sua máquina de lavar, bota no modo enxague e a sua máquina vai ficar livre de bactérias, fungos e tudo mais. Esse é o molde padrão. Como seria um molde com copy? Olha só como eles usaram. Eles colocaram primeiro uma pessoa malhando, praticando academia, que já, ou seja, já nicha. Com quem pratica academia, já vai nichar aqui para as pessoas, já se identifica. Então ela falou, as suas roupas, elas costumam ficar com coliformes fecais quando você pratica atividades físicas. E você joga essa roupa na máquina de lavar. Na máquina de lavar, esses coliformes fecais, eles se reproduzem, infectam outras vestimentas. E isso começa a proliferar na sua máquina. E se você não fizer uma higienização correta, pode ser que elas manchem as suas roupas íntimas e você tenha, enfim, passe um terror. E no final, sabe como solucionar isso? Tem essa pílula para higienizar, em 30 minutos você coloca. Então, olha só, ele instruiu a pessoa, ele partiu de uma história, exemplificou e depois ele deu a solução. Então, a Big Idea sempre tem que vir antes de você escrever a copy. Você tem que pensar no conceito central. Bom, qual o conceito central aqui do gestão em ponto? Gerenciar as redes sociais traz mais lucro, exemplo. Então, todo teu conteúdo vai ser baseado nessa ideia central. Por exemplo, para cardiologia, né? Coração batendo a mais de 100 batidas por minuto pode ser um problema. Então, você vai nichar tudo aquilo com base nessa Big Idea. O anúncio é para vender uma sala de podcast, né? Para comercializar uma sala de podcast. Então, qual é a Big Idea disso? Vai ser... As salas de podcast têm gerado lucro para as empresas. Não, vamos pegar na dor. As empresas que não têm podcast estão lucrando 30% menos. Então, você pega ali a ideia central e com base nisso você vai escrevendo as copies. As empresas que não têm podcast estão lucrando 30% menos. Aí vou escrever uma copy disso. Aí você pega a ideia central lá e coloca. A empresa X começa a contar uma história. Começou a iniciar um podcast, aumentou o faturamento e tal, e a empresa Y não. Então, se parte de uma ideia central, fica mais fácil escrever diversas copies com base naquilo. Então, Big Idea é a ideia central da solução de um problema. Eu trago como se fosse isso. Apesar de ser um termo muito complexo. Uma empresa que eu odeio ela, é a Empíricos. Não porque eu odeio, que eu não gosto da empresa assim, mas porque eu acho injusto a forma com que eles escrevem. Porque eles são muito bons em copywriting e gatilhos mentais. Eles são, para mim, os melhores do Brasil. Então, eu acho injusto porque pessoas que não conseguem identificar, e são a maioria, elas compram sem nem saber o que estão comprando. Porque são tão bem escritas as peças, os gatilhos são tão bem utilizados que você fica, meu Deus. E é um cenário, assim, quem que não quer ficar bem de dinheiro, né? Exatamente. Bem financeiramente falando. E, parece ser muito fácil. Renda todo dia. Você compra agora e o mês que vem você já está faturando. Eu vi uma dele falando... não vou poder falar aqui agora porque eu não tenho tempo, mas eu tenho um vídeo que você vai aprender tudo, se cadastra, pronto, já era. Porque, cara, a hora que você bota teu nome na Empírico, pensa num cara que faz um remarketing do caramba. Tua caixa de e-mail vai ficar lotada. E, enfim... São estratégias, né? A Big Idea, que você começou a narrar uma história. Então, assim, o storytelling complementa tudo isso, né? Então, eu estava vendo um outro exemplo, acho que para a gente ilustrar aqui o conteúdo, a venda do airbag. Imagina se eu vou te vender uma sacola plástica que aciona quando o teu carro bate. Essa sacola plástica aqui de dupla camada e tal. Uma sacola plástica que bate, vai abrir quando meu carro bater, tá ok, mas quanto custa a sacola plástica? R$7.000. Falei, porra. Para quê? Deus me livre. Deixa sem a sacola plástica, tem o cinto de segurança. E outra, eu não vou bater o carro. Sim. Né? Agora imagina, você tem, a partir de hoje, uma ferramenta que minimiza o risco de você e dos teus filhos se machucarem quando você, porventura, não bater o carro, mas alguém bater em você. Então imagina que você está pela avenida movimentada, e vem aquele carro e fura o semáforo. E, de repente, um dispositivo que pode salvar a tua vida. Então, ou tem vídeos, tem uns players que são fantásticos. Eles trabalham com você. Vem aqui, eu vou te contar um segredo que ninguém sabe. Pronto.
você já atraiu em 3 segundos a atenção e você vai cair naquele funil ali, naquela escrita, naquele roteiro. Quando você menos perceber, você já está clicando, já está acionando. Por quê? Porque ele te chamou, te prendeu a atenção e pode ser através de uma história, pode ser através de um gatilho mental. Ou seja, storytelling, gatilho mental, não é copy, faz parte da copy. Te traz para a copy, te retém na copy e tudo isso vai aumentar tuas taxas de conversão. Seja em engajar, em vender, em compartilhar. Ou seja, no final, é um monte de conteúdo, é um monte de estratégia para fazer retenção. Né? Uhum. Não, você pega esse exemplo aí do airbag. É uma big idea como se fosse não faça a sua vida e da sua família depender dos outros. É uma big idea. A ideia central é essa. Eu não vou bater meu carro, mas pode ser que alguém bata. E se alguém bater e a minha família estiver aqui e eu não tiver esse tal desse airbag, o que eu faço? Então, quando fica mais fácil de escrever, quando você parte de uma ideia central que toca na dor. Então, não terceirize a sua vida e a vida da sua família. É uma big idea. Então, partindo disso, você conta a história. Exemplos, tem milhares de pessoas que perderam a vida, não por falta de airbag, mas porque outra pessoa bateu e ela não tinha culpa alguma. Né? Eu estava contando, inclusive, para minha esposa, sempre quando eu passo nas ruas, eu vou contando as histórias de reportagens e tudo mais. E aí eu falei, nesse cruzamento aqui morreu uma pessoa de forma injusta, porque um carro furou o sinal, ele estava no sinal amarelo e ele acelerou. Na verdade, a moto estava no sinal amarelo e acelerou. E o carro que estava vindo no outro lado fez uma curva que não podia, não era permitida. Então, o carro estava totalmente errado. A pessoa errada, entre aspas, né? Mas bateu e morreu. E olha só como a gente está falando de algo muito sério. Então, isso é uma história. Se eu pego essa história e complemento isso com um produto, fica mais fácil. Porque você falou de gatilho mental, né? Vamos partir do conceito inicial lá. O que é o gatilho? Vamos imaginar uma arma. Né? O gatilho é aquela parte que quando ela é acionada, ela gera um disparo, que tem toda a parte técnica da arma em si. Então, o gatilho é você disparar na outra pessoa uma ação. Gatilho mental é isso. Então, através de uma estrutura, seja de fala ou seja de texto, você consegue induzir o outro a tomar uma ação. Exemplo, tem 3 pessoas na rua e aí você chega com um picolé e fala, gente, esse é o último picolé, quem vai querer? Tem 3 pessoas. O instinto humano, ele te leva a comprar logo, porque só tem 3 pessoas, só tem um, então eu quero ir logo. Gatilho da escassez, né? Gatilho da escassez. Eu gosto de um exemplo de um vendedor, entregador de panfleto. Você pega a pessoa que entrega panfleto, ela sai entregando para todo mundo. Olha, aqui panfleto, aqui panfleto, aqui panfleto. E essa pessoa especificamente, ela era a dona da empresa. Então, ela não contratou pessoas para entregarem panfleto. Então, o que ela fez? Ela falou, não, eu vou entregar esses panfletos aqui porque o pessoal está entregando do jeito que eles querem, né? Então, ele falou que utilizou uma estratégia que eu achei sensacional. Vinham 3 pessoas e aí ele pegou um panfleto, escolheu uma das 3 pessoas e falou assim, ó, pega esse panfleto aqui, ó. Isso aqui é a minha loja. Você tem o perfil de pessoa que eu acredito que tenha condições e tenha perfil para comprar aqui na minha loja. Esse aqui é meu produto e tudo mais. Ele gerou ali, primeiro, um gatilho de exclusividade, gerou logo o gatilho de escassez, porque, somos 3, você tem um monte de panfleto, você só entregou para uma pessoa, as outras 2 pessoas queriam saber o que era. E a pessoa que foi escolhida falou, mano, o que é isso? Eu quero ir lá. Então, percebe que são ações simples, mas que, como você utiliza nos meios mais primários ali do cérebro humano, você consegue gerar uma ação da pessoa. Gatilho mental faz parte da copy. Só que dá para você usar ele sem ser uma verdade. Só que isso não vai funcionar. A copy ela tem que ser baseada numa verdade. Tanto que tem um modelo de copy que a primeira estrutura você parte de uma premissa verdadeira e indiscutível para depois escrever uma história e fazer a oferta no final. O que é uma premissa verdadeira e indiscutível? Fala um dado que é real sobre morte de pessoas com coração. A cada 90 segundos, uma pessoa morre no Brasil por doença cardiovascular. Isso é uma verdade indiscutível. Então, você começa o seu anúncio com a cada 90 segundos morre uma pessoa por doença cardiovascular. A pessoa fala, meu Deus, a cada 90 segundos? Acho que vale a pena ouvir o que ele tem para falar, né?
Você parte... Aí pode ser dados. Geralmente dados, né? 10 em cada 10. Não, 8 em cada 10 eu pessoas. adoro. A gente faz a coluna e eu começo com dados porque Sim. números prendem. Números, eu ativo a tua parte racional do cérebro. Exatamente. Depois eu te levo para o emocional. Mas eu começo te trazendo pelo racional e retenho você, ou engajo, ou te emociono pela parte reptiliana, Sim, vai lá do sim. teu cérebro, né? Um pouco mais técnico. Mas é isso, acho que você... Tem uma estrutura que eu gosto de usar aqui, assim, o pessoal gosta de hack, né? De hack de copy. Não, me ensina uma estrutura, um templatezinho, não tem como. Tem uma estrutura que eu gosto, que ela não é tão específica, mas ela também não é tão aberta, que é PHC. Pergunta, História e Conteúdo. Eu gosto de utilizar porque eu acho que ela é fácil, qualquer pessoa consegue fazer, mesmo que ela não seja tão criativa. Então, você começa a tua copy com uma pergunta. Depois da pergunta, você cria a história, storytelling, mas história de verdade, não inventa ficção. E aí, por último, entrega o conteúdo ou faz a oferta. Então, por exemplo, você sabia que a cada 90 segundos uma pessoa morre vítima de doenças enfim, doenças do coração? Aí você conta uma história. Meu pai tinha 73 anos, aparentemente saudável, e um dia sentiu uma dor, fomos no ele tinha problema no coração. Eu só descobri isso graças a tal, que é a oferta. Aí a pessoa faz a oferta. Então, PHC, Pergunta, História e Conteúdo, é uma copy geral, acho que funciona bem para qualquer pessoa que está começando, sem precisar ser tão específico, criativo, funciona muito bem. E funciona para vídeo também. Então, você começa o vídeo, em vez de começar com imagine, com espere e tudo mais, você começa com uma pergunta. Então você começa... Imagine você aprender uma forma de escrever que vai te gerar mais lucro. Então você já começou com uma pergunta. Aí depois conta a história. Gente, eu fiz muito tempo vídeo e tudo mais. E aí eu aprendi que se eu aprendesse... entendi que se eu aprendesse copy eu ia dar certo. E eu aprendi copy. Você contou a história. E no final você entrega o conteúdo. Então vamos lá. Os 3 pilares de copy. Tal. Você prende, retém a atenção nessa estrutura. E, consequentemente, o algoritmo te entrega mais. Te entrega mais, né? Algoritmo é a palavra que, para mim, era tão técnica que eu só vim usar recentemente. Que algoritmo eu aprendi eu sou técnico em mecatrônica, né? Então, no ensino médio técnico, a gente programava em Java, em linguagem C, e a gente chamava isso de algoritmo. Só que ficou tão banalizado o termo algoritmo, né? Que talvez as pessoas nem entendam que algoritmo é algo muito complexo, assim. Mas todo mundo culpa o algoritmo e não se culpa. Eu gosto de me culpar. Eu também. Eu gosto de sair da zona de conforto. Não está entregando porque o conteúdo está ruim, será? Mudou? O que a gente pode fazer para melhorar e tal? Zé, cara, gratidão aqui. Muito obrigado. Acho que conteúdo rico. Eu te acompanho aí. A gente tem um relacionamento por trás aqui, né? E, tipo, ver o que você faz é de muito... Eu confesso que eu fico olhando para eu tiro muito insight do jeito que você fala. Eu fico tentando... Não sou longe de ser próximo disso, mas eu tento falar, cara, preciso melhorar. E ter ido lá para a coluna, eu saio da zona de conforto para poder tentar melhorar, porque... a repetição leva a melhoria, né? Ficou ruim hoje, amanhã vai ficar melhor, vai ficar melhor, vai ficar melhor. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha déficit de atenção, então eu não aprendo nada de primeira. O que acontecia sempre na minha vida foi por repetição. Tanto que eu falei para minha esposa, né? Depois que eu tive esse diagnóstico recente, eu falei, agora faz sentido, por que eu leio um livro 3 vezes? Porque eu tenho que ler 3 vezes. Eu não consigo ler só uma vez e aprender. Mas leia e anotar, que você não aprende. Para mim, funcionou assim. Então, meus amigos andavam de skate. E aí, para eles, uma semana andando de skate, eles aprendiam a manobra. Eu tinha que andar na pista, andar em casa mais 50 vezes, andar de novo para depois aprender. Só que para mim sempre foi tão normal repetir que tudo eu repito. Então, a comunicação foi a mesma coisa. Eu sou tímido, ou seja, eu tenho um problema de fobia social, eu fico muito nervoso, em alerta, meu corpo fica em alerta quando eu tô com pessoas que eu não conheço. Mas é algo que eu aprendi a lidar por repetição, lidando sempre com situações do tipo. Me coloco no meio da fogueira. Eu também. Eu sou introspectivo e ainda sou tímido, eu tenho fobia social. Então, a repetição, para mim, é sempre o que mais funciona. Porque não adianta eu pegar as pessoas que são exceção. Tem gente que tem, de forma espontânea, esse dom para comunicação. Não é o meu caso. Precisei repetir muito, eu sempre gravei vídeo sozinho. Tem vídeo meu no YouTube de 2007, na época que o YouTube estava começando, enfim. Então, você que está começando a escrever, a fazer copy, vai ficar ruim no início, vai ser péssimo, vai ser horrível. E depois você vai escrevendo.
Imagina só, eu escrevi durante 2 anos manchetes, pelo menos 40 por dia. Então, você não tem como comparar, assim. É repetir mesmo. Se expor aquilo que você teme. E quanto mais você se expor aquilo, maior a probabilidade de você aprender. E eu acho que copywriting é uma coisa que, nos próximos anos... Na verdade, já está bombando, né? Mas nos próximos anos não vai ter profissional, assim. Porque, como eu estou falando, alguns vão desenvolver mais e outros menos. Mas tudo bem. Todo mundo vai ter alguma forma de escrever. O importante é que você não fique por fora. Não sou bom comunicador. Mas, pelo menos, o Dr. Rizieri não se considerava um bom comunicador, mas está aqui apresentando um podcast, porque está forçando a sair da zona de conforto. Tentando melhorar, né? Tentando sempre melhorar. E não tem nada como a repetição. Então, as pessoas sempre me perguntam, poxa, mas você conduz tão bem uma entrevista. Mas é óbvio, eu entrevistei, sei lá, 500 pessoas, 600. Vê um resultado e esquece de ver a jornada. Não tem como comparar. Não é porque eu sou bom, não. É porque eu repeti tanto que eu já sei os erros. Eu errei muito. A pessoa pergunta, mas tu já esqueceu alguma coisa? Tudo que pode dar errado em jornal já aconteceu comigo. O TP já parou, a reportagem não entrou, o que eu chamei não era o que eu chamei. Enfim, eu errei o nome do entrevistado, era outro, tudo. E sabe o que é legal? Cara, desculpa, gente. Pronto. Continua. É isso. Entende? As pessoas têm medo de aceitar. Só erra quem faz. Exatamente. Só não erra quem tá lá, sentado, não fazendo nada. E, enfim, faz parte. Zé, muito obrigado, meu amigo. Valeu pelo convite. Um abraço grande. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, dá o joinha, se inscreve no canal, porque a ideia é sempre trazer um conteúdo para te ajudar. Para ajudar você a crescer, para ajudar você a multiplicar a tua qualidade de vida, os teus negócios. E conta com a gente. Estaremos sempre aqui.